desde que eu era criança, eu gostei muito da biologia. Eu sempre gostei muito dos animais, das plantas. Aí eu sempre tive... Meus pais sempre me mostravam muitos documentários sobre a natureza. E eu sempre achava fascinante as pessoas que saíam na floresta, ver os animais, estudar o comportamento animal. E sempre estive muito ligada com a conservação. Tipo, reciclagem, por que cuidar a natureza, cuidar a água, cuidar os recursos. Então, desde que era criança, minha mãe e meu pai foram como a primeira base para eu gostar das ciências. Desde o princípio, eu acho que um das pessoas que mais me influenciou na vida foi meu professor de biologia da escola. E desde aí eu já sabia que eu queria estudar biologia, aí eu estudei numa faculdade na Colômbia, que realmente é uma PUC, Pontifícia Universidade Javeriana. E daí eu comecei a trabalhar no laboratório de entomologia, comecei a sentir muito interesse pelo estudo dos insetos, por causa da agronomia e as borboletas eu achava muito bonitas, aí eu comecei a entrar desde a parte bonita até a parte científica. E quando eu estava lendo os papers e a informação, a literatura que foi necessária para eu fazer meu TCC, aí eu descobri que tinha muita pesquisa muito forte no Brasil. Aí eu senti interesse pela pesquisa que era desenvolvida no Brasil e além porque o Brasil tem um sistema de educação muito forte, muito bom em Latinoamérica. O Brasil oferece bolsas para as pessoas virem estudar e o nível acadêmico é muito bom enquanto a Latinoamérica. Aí então eu vim para fazer meu mestrado na Unesp de Jaboticabal, aí eu fiz meu mestrado e depois eu vim para cá, para a Salk, para continuar meus estudos de doutorado. Eu trabalho com ecologia química, que é como as plantas e os insetos se comunicam entre eles. Porque quando as plantas elas são atacadas por um herbívoro, elas podem liberar um certo tipo de perfumes, que são chamados de voláteis, e esses voláteis o que faz é que são atrativos para os carnívoros, que os carnívoros se alimentam dos herbívoros. Então, esse conceito é chamado de as plantas que choram por ajuda. Então, são plantas que elas liberam aqueles cheiros, os carnívoros conseguem identificar onde que estão esses cheiros para se aproximar onde estaria o herbívoro do qual ele se alimenta. Isso é muito útil para o controle biológico, para evitar o uso de pesticidas e utilizar isto nas culturas. Eu trabalho com plantas de milho, eu vejo como as plantas de milho em diferentes variáveis ou em diferentes situações, elas conseguem liberar esses voláteis para atrair os predadores, e o predador com que eu trabalho é tesourinhas. Então, que tão eficiente pode ou não ser a tesourinha para conseguir encontrar esse herbívoro que está se alimentando da plantinha, comer o herbívoro e assim ser parte do controle, uma estratégia de controle biológico. Que a gente está falando de herbívoro e de carnívoro, mas você está falando num nível de insetos, de animais muito pequenos, né? É, como se fosse, tipo, imaginemos, não sei, na África, tem uma plantinha, tem uma zebra e tem um leão. Então, ele tem aí uma cadeia trófica. O mesmo acontece com os insetos. Então, só que nesse caso é a nível inseto, mas também acontece essa cadeia trófica, que tem um que se alimenta do outro e do outro. Porque, em teoria, a natureza ela pode ser autorregulada sozinha, ela se regula sozinha. Só que nós, os humanos, ao colocar monoculturas assim super grandes, o que está propiciando isso é muito alimento só para um herbívoro, por exemplo. Aí, então, ele vai se alimentar, vai se reproduzir e ele vai virar uma praga. Então, somos nós os que criamos a praga. Então, basicamente, meu trabalho é entender como funciona o comportamento dos insetos, ou o comportamento animal, desde a base para entender como a natureza conseguiria se autorregular e agora, já que nós temos culturas grandes, ver como poderíamos utilizar isso nas culturas grandes e ficar assim, como fazer um pouco mais de produção sustentável. E esses voláteis, assim, é possível, já existe alguma coisa sintetizada artificialmente, alguma coisa por aí? Sim, existem algum tipo de voláteis que eles são compostos sintéticos, só que ainda as pesquisas para saber como esses compostos sintéticos seriam liberados no campo ainda estão em processo, porque tem pesquisas que fazem isso com feromônios, por exemplo. Capturar um feromônio, que também é uma parte do laboratório também, mas não é minha parte de trabalho, capturar um feromônio do inseto e colocar no campo como uma armadilha para atrair os machos.
Então, a tecnologia dos voláteis ainda está se desenvolvendo para chegar nesse ponto, para conseguir colocar os voláteis no campo e conseguir manipular o comportamento dos insetos. Tá. E assim, já faz tempo, a literatura já é antiga, desde quando se trabalha com isso? Porque para mim é uma novidade. Assim. Sim, então, acho que há mais de uma década, quase 2 décadas que começou a trabalhar, mas então tudo começou como desde a parte básica. Então, as pesquisas ainda estão ocorrendo. Há 2 décadas é recente no mundo da ciência. Então, podemos falar que ainda precisam mais estudos. O potencial de aproveitamento seria tentar sintetizar os compostos voláteis para ser utilizados no campo. Por exemplo, que compostos voláteis são os que atraem as tesourinhas ou as joaninhas dentro da minha cultura para manter elas dentro da cultura. Então, eu descobri que são X e X. Então, vamos tentar promover as plantas que produzem esses compostos ou sintéticos desses compostos para que as populações de predadores ou parasitoides estejam no campo sempre. Eu acho que a ciência é um ponto-chave no nosso desenvolvimento, sobretudo nos países tropicais, porque nós temos muito potencial para trabalhar com a natureza de uma forma sustentável. Então, é necessário fazer essa exploração de como podemos utilizar a natureza a nosso favor de maneira sustentável, porque temos um mundo crescente que precisa ser alimentado, mas não podemos continuar explorando a natureza do jeito que está sendo explorada. Então, se o investimento da ciência, o que vai fazer é chegar a esse ponto de desenvolvimento de Latinoamérica, os países tropicais, que eu acho que é o mais forte de nós. Bom, inicialmente foram meus pais. Eles me compravam muitos livros, enciclopédias, documentários, então inicialmente foi aí. E minha mãe sempre me ensinou um amor pela natureza, ela sempre ia comigo na fazenda, pegar plantinhas, semear e tal. Inicialmente essa foi como a primeira exploração da natureza. Já depois fui na minha escola, meu professor de biologia, a gente sempre teve uma boa comunicação e aí eu fiquei apaixonada pela biologia, aí decidi que queria estudar isso. E quando eu cheguei na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer vários estágios em vários laboratórios para descobrir exatamente qual linha da biologia era a que eu queria. Então, isso é muito importante, que nas faculdades o pessoal tenha aquelas opções de fazer diferentes estágios e às vezes você é muito ruim em uma coisa, mas é muito bom em outra, e desexplorar. E a partir disso escolhi minha pós-graduação e realmente estou muito, muito feliz com isso. Eu acho primeiro tentar tudo. Tenta diferentes estágios, o que eu estava falando. É muito importante. Eu sinto curiosidade por fazer biologia médica. Tenta. Sinto curiosidade por fazer ornitologia. Tenta tudo. Porque aí vai descobrindo qual parte da ciência. O importante é que a ciência é um planteamento de perguntas e procurar as respostas. Então, sempre ter a cabeça aberta para observar, tentar dar umas soluções, tentar hipotetizar, ter muita curiosidade por tudo. Eu acho que é o que é o fundamento do cientista. E, finalmente, paciência. Porque muitas vezes a gente acredita que vai desenhar um experimento e vai dar super certo e não, a gente tem que repetir e fazer de novo. Às vezes a hipótese que você acha não é, tem que fazer de novo. Então, observação, paciência e experiência. E aqui, Piracicaba, Exalc, como é que você está se dando aqui no interior de São Paulo, aqui no Brasil, nessa escola? Que eu acho muito bacana, eu gosto muito. Eu gosto muito dessa escola. Eu acho que primeiramente é uma das melhores da Latinoamérica. Então, assim mesmo, ela oferece muitos recursos para a gente trabalhar, tanto de pessoal humano quanto equipamentos e tudo. É muito interessante que a gente pode aqui ter a oportunidade de fazer estágios em outros lugares, ou fazer intercâmbios, ou mesmo tentar ir em outro laboratório e fazer um intercâmbio mesmo. Então oferece muito para você conseguir se desenvolver como cientista. Muitas vezes você tem uma ideia e não pode construir a ideia porque não tem recurso, por exemplo. Então, tipo, a Salk é uma escola que ainda tem bastante possibilidade de recurso, de você discutir com os professores, com as pessoas.
Então é muito... esqueci a palavra. Acrescenta muito para a sua formação. E assim, você está com bolsa daqui, de lá, teu doutorado vai valer lá, aqui, como é que funciona do ponto de vista burocrático? Então, tem um programa de bolsas para estrangeiros que se chama PQPG, que é um convênio da CAPES e do CNPq para oferecer bolsas para os países em desenvolvimento. Então, algum tipo de parceria existe com a CAPES CNPq e os outros países para essas bolsas, mas basicamente é o Brasil que E você ficou sabendo isso lá como? Como é que foi que você... Porque quando eu estava me formando, um ano antes de me formar, eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação. Porque as ciências, geralmente quando você estuda ciência básica, você sabe muitas coisas, mas precisa focar em alguma coisa. Então, tipo, biologia, física, matemática, são disciplinas que você precisa se focar mesmo. Aí eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação. Ali eu comecei a procurar diferentes programas em diferentes lugares do mundo, mas eu me sentia muito atraída a tentar me formar, continuar minha formação em um país tropical, por causa da exploração da natureza, isso. Aí, ali eu fui na embaixada do Brasil, no meu país, e descobri esse programa PQPG. Você precisa cumprir certos requerimentos, como tipo, saber português, que tem que passar uma prova de proficiência em português, ter o projeto, ter contatado os professores, tá? Então eu peguei essa lista e comecei a preencher. Comecei a estudar português, comecei a procurar os professores, procurar projetos, tá? Até que finalmente a lista foi completa e cheguei. E o mestrado você terminou quando e agora já desde quando você está fazendo doutorado? Eu terminei meu mestrado em 2013 e agora acabei de terminar meu doutorado no mês passado, 2017. E você está fazendo alguma pesquisa? Sim, agora estou terminando uma parte que faltou da minha pesquisa para fechar um paper, porque já a ideia é fechar vários e faltou um, então estou fechando aquele e agora estou atrás de uma bolsa de pós-doc.